acordou bem. Amém? Diga comigo assim: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de alegria, não de tristeza. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de riqueza, não de pobreza. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, o teu melhor aplauso. Abre a tua boca e glorifica. Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te rendemos graça. Jesus Cristo, tu és bendito eternamente. Todo louvor, toda adoração ao Santo dos Santos. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Honra e glória ao Santo dos Santos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Rei dos Reis, te adoramos, ó Santo de Israel. Tu és bendito eternamente. Emancho rebalarabanagassúria ante remanagaxéria. Honra e glória ao teu nome, honra e glória ao teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Tome assento, amada igreja. Estivemos ministrando esta palavra pela manhã e Deus ministrou forte aos nossos corações. E eu espero que você também abra o seu coração. E o tema dessa mensagem: Deus Pai te ama. Olha que coisa maravilhosa. Deus Pai te ama. E quando nós falamos isso, quando a pessoa ainda não entendeu o amor de Deus, ela faz a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, por que eu estou nessa situação? Se Deus quer o meu bem, por que eu passo por tantas provas, tantas lutas? E dá a impressão que a pessoa está abandonada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus Pai, Ele se importa contigo e te ama. E você tem que entender que aquele que ama dá liberdade. Satanás, ele quer te fazer escravo à força. Satanás, ele quer forçar você a fazer coisas. Satanás, ele quer levar você a pecar, quer levar você a se rebelar contra Deus. Quer destruir a tua vida, quer levar você ao suicídio, quer levar você à desgraça. Mas Deus Pai quer o melhor para você e para a tua descendência. Só que Deus te ama e te dá liberdade. E é nessa liberdade em que nós encontramos os nossos problemas. Porque ao invés de buscarmos saber qual é a vontade do Pai, o que o Pai quer para mim, fazemos as coisas de acordo com o que nós pensamos ou achamos. E é certo que você tem liberdade de plantar o que você bem quiser, mas é justo que você também colha de acordo com o que você plantou. Você entendeu? Então, quando alguém vier dizendo para você onde está Deus, onde que Deus é bom, é fiel e por que eu estou nessa situação, você já sabe a resposta. Fale para você: o que eu vivo hoje é fruto das minhas escolhas. São tuas escolhas, você fez as escolhas e essas escolhas te trouxeram até aqui.
E se você nessa manhã, ou melhor, nessa tarde, tomar a decisão de dizer: eu vou aceitar o amor do Pai, e eu vou aceitar a vontade do Pai, eu vou buscar ouvir aquele que me ama mais do que qualquer outra pessoa, eu vou dar ouvido aos seus mandamentos. Eu garanto para você, aquele que tem fé comerá do melhor desta terra. Essa é a promessa para aquele que ama a Deus: comerá do melhor desta terra. Então, quanto mais você ama a Deus, tanto mais fé você tem. E quanto mais fé você tem, tanto mais você vai viver melhor. Você poderia aplaudir ao seu Deus? Aleluia! Quantas coisas deram errada na sua vida? Quantas coisas deram errada na tua história? Quantas frustrações, quantas decepções. E a pergunta, ela fica martelando: por que Deus não fez nada por mim? Qual é a prova de que Deus me ama? Qual é a prova que Deus se importa comigo? Abra comigo a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5 e o verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você ouviu? Deus prova seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes mesmo de você cometer o pecado, Deus providenciou o sacrifício para apagar o teu pecado. Deus providenciou um meio para apagar a tua transgressão. Quando o homem está sendo criado, Deus já sabe que o homem vai pecar e vai falhar. E antes da fundação do mundo, Deus Pai providenciou um sacrifício perfeito para perdoar todos os pecados do homem. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não está solto ao léu. Há um plano perfeito para a tua história. Mas se porventura você fracassa, você quer tomar uma decisão diferente do Pai, quer pegar caminhos diferentes que o Pai escolheu, deixa eu te dizer, quando tudo der errado, pode voltar para aquele que te ama. Quando você fracassar, quando você frustrar, pode se voltar para aquele que te ama, antes mesmo de você fracassar. Ele já disse: estou pronto para pagar pelo teu pecado, estou pronto para pagar pelo teu erro. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Deus Pai providenciou uma reserva para cobrir todas as despesas das nossas ignorâncias. Meu irmão, será que Ele te ama? Será? Ele te ama. E você precisa crer no amor dEle, ativar a sua fé e dizer: eu aceito o amor do Pai, eu aceito o cuidado do Pai. Esses dias conversando com alguém, eu disse: será que tem alguém que te ama mais? Então ouça o que essa pessoa te diz. Você entendeu? Será que tem alguém que ama você mais do que Deus? Então ouça o que ele diz. Mas eu não consigo ouvir. Pois bem, Ele deixou escrito. Olha que coisa linda. Deus Pai deixou escrito para que você pudesse ler e compreender o que Ele queria para a tua história. Então, quando alguém vier dizer para você que Deus Pai não se importa, diga bem claro: isso é mentira. Deus Pai me ama tanto
que antes da fundação do mundo providenciou a morte do Cristo na cruz do Calvário, para que os meus pecados fossem perdoados. Então você pode se voltar por inteiro a Ele. E talvez você diga: mas pastor, eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade no meu corpo, algo prejudica a minha saúde. Jesus enfermou para que você seja curado. Ele adoeceu para que você seja totalmente sarado. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Já está no passado. Da parte do Pai você já está curado. Do que depende do Pai, antes mesmo de Satanás se levantar para colocar a enfermidade em você, Deus Pai já decretou a cura. Mas você precisa crer no amor do Pai e receber o teu milagre, tomar posse daquilo. Então começa a alegrar o teu coração, porque essa enfermidade no teu corpo tem que sair. Ela é ilegal na tua vida, não é a vontade do Pai, não é o querer do Pai. Amacharabanagassoria. Ah, meu amado irmão, Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Não é vida com escassez, é com abundância. E muitas vezes nós estamos vivendo em escassez, vivendo em dificuldade financeira, e não conseguimos avançar. E aí fica a pergunta: será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não olha para a minha situação? Então imagine comigo, quão rico era o Senhor Jesus. E não é só uma questão de riquezas materiais, mas a sua posição, a sua autoridade. O texto diz: e sendo na forma de Deus, esvaziou-se. Quer dizer, ficou pobre, tirou de si tudo que tinha, toda a sua divindade Ele se esvaziou, toda a sua hierarquia, todo o seu poder Ele retirou de si e desceu. Diga comigo: o meu Senhor se fez pobre para que eu enriquecesse. Não é para você estar em pobreza, não é para você estar em escassez. Ele veio para você ter prosperidade. Chereba sarabanaragasúria. Entenda isso no teu coração. Todas as vezes que você colocar Deus no centro da tua vida, em que você o adorar e o engrandecer como Deus, o seu amor vai inundar a sua vida. E eu pergunto: alguém que te ama vai querer ver você na pobreza? Vai querer ver você na escassez? Não. Quando alguém que te ama está zelando por você, você terá em abundância. Não haverá escassez na tua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, e você olha para os homens de fé, que são chamados pais do crente, pai daqueles que têm fé, todos eles prosperaram. E o texto não diz simplesmente assim: e foram ricos. Não, o texto vai dizer: e foram muito ricos. E se tornaram poderosos, ou seja, não é só uma questão financeira, mas também uma questão de influência, de autoridade. Tem recurso financeiro e tem autoridade. Quando o Pai te ama, meu irmão, você vai ter a bênção completa na tua história. Só que o detalhe, amados, é que muitas vezes o nosso amor a Deus, ele é vacilão, né? Que a gente diz que ama a Deus, cultua a Deus, mas quando vamos fazer as coisas, fazemos de acordo com a nossa cabeça, fazemos de acordo com a nossa ideia, e depois dizemos que a culpa da situação em que estamos vivendo é de Deus.
Mas quando eu e você entendemos que o Pai nos ama e colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, então nós vamos ter a plenitude do seu amor sendo estabelecido em nossa vida. Porque Ele não vai retirar de você as tuas responsabilidades, Ele não vai retirar de você o ter que trabalhar, o ter que enfrentar a vida, isso faz parte da tua história. Mas todas as vezes que você for trabalhar, Ele vai te dar uma dica, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar a bênção, Ele vai guiar o teu passo. Às vezes eu estou orando e eu digo ao Senhor: Senhor, me dá a graça de saber lançar a semente, me dá a graça de saber colher o que eu plantei. Que às vezes nós sabemos lançar a semente, mas colhemos na época errada. Às vezes nos apressamos e lançamos a semente fora de hora. Há uma palavra que é chamado Kairos, que significa o tempo de Deus. Quando você entender que o Pai tem um tempo para a tua história e que Ele te ama e que você precisa estar focado nele e você caminhar no tempo de Deus, você não vai perder estações. Diga comigo: eu não vou perder estações. Olha que coisa maravilhosa, quando eu amo a Deus, eu não perco as estações. Existe um tempo em que você está vivendo, e esse tempo é chamado uma estação, e deixa eu te dizer, você está vivendo a vontade do Pai, ou você está vivendo tua opinião? Se você estiver vivendo a estação do Pai, deixa eu te dizer, está vivendo em plenitude. E quando você acerta uma estação, a probabilidade é que quando você entra na próxima, o teu nível mudou, a tua história mudou, e já não é mais a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que Isaac plantou. Não é lindo? Plantou. Todo mundo planta, amados. Toda pessoa planta. Mas quando Isaac plantou, diz o texto, deu 100 por 1. Você está entendendo? Se ele plantou um saco, ele colheu 100. O Senhor está dizendo, quando você entende que eu te amo e que eu vou abençoar você, se você aprender a ouvir a minha voz, o meu amor vai superabundar nas tuas finanças. E não é que você vai ser simplesmente próspero, porque trabalhar todo mundo trabalha, mas quando você trabalhar, o teu trabalho vai render 100 por 1. O teu esforço vai render 100 por 1. Aquilo que você fizer vai render 100 por 1. Ou seja, você trabalhou um dia, equivale a 100 de outra pessoa. Tudo que você fizer será 100 por 1. Quando você estiver ouvindo a voz daquele que te ama, teu Pai. Chama Sarabanaragassoria. Aleluia. Você já viu aquelas pessoas que roubam por causa do seu vício e vende o bujão de gás da sua mãe, vende a panela de pressão da sua mãe, televisão, rádio, já faz tempo que o bujão e a panela é as últimas coisas que eles vendem. E aí você vai falar com a mãe de uma pessoa dessa, e ela vai dizer com lágrima nos olhos: mas é meu filho, mas é minha filha. Você está entendendo o que eu estou falando? A mãe ama de uma forma extraordinária. A mãe tem um amor impressionante, das entranhas. Eu já vi inúmeras mães aos prantos por querer ver os seus filhos bem. Eu pergunto: você acha que essa mãe quer a desgraça para o seu filho? Não, ela quer o bem.
Mas o filho não quer dar ouvido. O filho se entregou às suas vontades. O filho se entregou ao seu próprio querer. Mas o amor da mãe é impressionante. Mas olha o que o Senhor Deus diz. Isaías 49, abra lá comigo a sua Bíblia. Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe consiga se esquecer do filho, Deus Pai dizendo, eu não me esqueço. O que ele está dizendo é, o meu amor é superior ao amor de uma mãe. Eu não sei quantas vezes eu decepcionei o meu pai. Eu não sei quantas vezes eu decepcionei aquele que me amou ao ponto de derramar a sangue na cruz, mas deixa eu te dizer, todos os dias Ele me ama de novo, todos os dias Ele me sustenta, todos os dias Ele me aceita. Então não dê ouvido a Satanás, porque o teu pai te ama mais do que a tua mãe. Ah, meu amado irmão, teu Pai Celestial quer ver você em vitória. Mas da mesma maneira que uma mãe não sabe o que fazer com o filho rebelde, o Pai Celestial não vai forçar você a aceitar o amor dele. Não vai forçar você a fazer o que é certo. Muitos de nós gostaríamos que o Senhor forçasse a gente, mas não. A única coisa que acontece é que a colheita do nosso plantio nos faz refletir. Sabe? Você faz errado, você vai colher. E aí você vai pensar, por que eu estou colhendo? E alguém vai dizer assim, porque Deus não se importa contigo. Mentira. Ele te ama. Você nunca deu ouvido a Ele. Você nunca parou para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Mas quando você parar para ouvir o que o teu Deus tem para te dizer, você vencerá. Você prosperará. Você receberá a sua cura. Você receberá o seu milagre. Você receberá a sua libertação. Aleluia. Eu estava na aula e estava diante de mim um doutor, um psicólogo renomado, inúmeras cátedras, já de idade boa avançada. E ele disse assim, o drogado não tem cura, ele sempre vai ser dependente. E na mesma hora um homem diz assim, isso não é verdade, porque eu era viciado em uísque e heroína. E eu fui à casa de Deus. E naquele dia, Deus Pai me tocou e me batizou com o seu Espírito Santo. E nunca mais eu coloquei nenhum tipo de bebida na minha boca, nenhum tipo de droga, e nunca tive nenhum tipo de necessidade de nada. Eu fui curado por Deus. Deus Pai te ama. Ah, meu amado irmão, o teu pai te ama, mas você precisa ir à casa dele e dizer, Senhor, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito a tua graça, eu aceito o teu espírito, eu quero a tua vontade sobre a minha história. Aleluia. Esses dias eu meditava, se Deus quiser, ninguém se perde. Mas ele estaria roubando o direito da escolha. Você ouviu? Você tem a escolha de se rebelar contra Deus ou de aceitar o seu amor. A decisão ela é sua.
E todas as vezes que você enfrenta uma luta e uma prova, é hora de você dizer: eu creio, Deus me ama. Todas as vezes que as coisas derem errado, você tem que trazer a lembrança: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E confiar que Deus está no controle da tua história. E continuar amando e dando ouvido ao teu Deus. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente, que o Espírito Santo ilumine o teu coração, e você possa entender o quanto o Pai te ama. Há um texto que diz: e naquele dia vereis a diferença. Aquele dia vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque da mesma maneira que um pai poupa seu filho, assim o Senhor poupará aqueles que Ele ama. Aleluia! Ele vai poupar aqueles que lhe honraram. Deixa eu te dizer, vai chegar o dia em que vamos pôr as pontas no i, e vai chegar aquele dia tão lindo, e o Senhor vai dizer: vem cá, filho amado. E Ele não vai julgar o que eu fiz de errado, mas me recompensará pelo que eu fiz certo. Vamos adiante. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas, capítulo 6, verso 36. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pois qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, não me beijaste, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Eu gostaria que você ponderasse comigo. Nós temos 2 tipos de pessoa. Pessoas que são religiosas, como eu, um fariseu. Uma pessoa que nasce
no costume de servir a Deus. E que vem à casa do Senhor continuamente. E a pessoa que vive uma vida desgraçada lá fora. E aceita a Jesus. E tem os seus pecados perdoados. E Jesus faz a pergunta: quem é que ama mais? Você está entendendo? Mas o Senhor Jesus, Ele não está procurando aquele que peca mais. Não é isso. Ele está procurando alguém que o ame mais. É óbvio, aquele a quem mais foi perdoado tem mais facilidade de amar e retribuir o amor. Mas eu entendi que se eu estou de pé, é por causa do amor do Pai. E que se eu não nasci lá fora e não tive uma vida desgraçada, é porque o amor do Pai me manteve. Você está entendendo? Mas o Pai está procurando alguém que o ame. Da mesma maneira que Ele nos ama, Ele procura alguém que o ame. Eu não sei quanto que você ama a Deus, mas se você o ama, o adore. Essa mulher derramou lágrimas aos pés do Cristo, enxugou com seus cabelos. Essa mulher não parava de lhe beijar os pés. E todo o seu ganho, toda a sua riqueza, que era esse vaso de alabastro, ela partiu e ungia o Mestre. Em outros textos alguém vai dizer assim: isso foi um desperdício, porque podia se vender e dar aos pobres. E o Senhor Jesus diz: não, isso é para mim. Os pobres vocês sempre vão ter. Mas o que essa mulher me fez, aonde o meu evangelho chegar, olha que coisa linda, aonde o meu evangelho chegar, isso será falado. O Cristo está procurando alguém que o ame. E me chama a atenção porque normalmente nós dizemos que o Senhor está procurando alguém santo, alguém fiel, alguém justo. Mas na verdade, é que quando alguém é fiel é porque ama o Senhor. É porque alguém é justo, ele ama o Senhor. Mas às vezes não, porque esse fariseu era correto. Esse fariseu fazia as coisas certas. O Senhor estava comparando ele com ela. E Ele está dizendo: você foi perdoado só 50, mas ela foi perdoado 500, só que ela me ama. Ela entendeu o valor que eu tenho para ela. Você entende o valor que o teu Pai tem para você, o Deus Criador dos céus e da terra. Você entende o quão importante Ele é para você? Quando você perceber que o amor do Pai pode preencher totalmente a tua história, você vai parar de sofrer. Ame a Ele. Essa mulher, eu não vejo em lugar nenhum ela dizendo: perdoa os meus pecados, ou apaga as minhas transgressões. Eu não vejo ela dizendo nenhum pedido, nada. A única coisa que ela faz é adorar ao Senhor. Mas o que é liberado sobre ela? Os teus pecados são perdoados. E o que vem sobre isso? Vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia! Ah, meu amado irmão, a tua fé é o que vai te salvar. Ame ao Senhor, demonstre o teu amor ao Senhor, demonstre o teu carinho ao Senhor, porque Ele te ama. Ah, Ele te ama. Não importa o tamanho dos teus problemas e das tuas dificuldades, eu vou falar bem claro para você: tudo que você está vivendo são as tuas escolhas. Quando você estiver vivendo as escolhas de Deus, você vai ver que Deus não deixa faltar nada. Escolha a vontade de Deus, aleluia.
Quando você escolher a vontade de Deus, você vai ver a bênção contínua na tua vida. O Senhor Jesus multiplica o pão, uma multidão come o pão. Mas quando o Senhor Jesus diz, vocês precisam comer é da minha carne, não do pão que perece, mas comer do pão vivo que desceu do céu, eles ficaram escandalizados. Não queriam aceitar a palavra do Senhor, porque realmente não dava para entender o que ele estava dizendo. Mas ele estava dizendo, a minha carne eu vou dar por vocês. E aquelas pessoas foram embora. Sabe quem ficou? Os apóstolos. Era só um pescador de homens. Um pescador de peixes. Ficaram com ele. Pedro diz, para onde iremos se tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos? E ficam com ele. A multidão foi embora, só os íntimos ficaram. Mas quando Jesus partiu, só a sombra de Pedro já curava os enfermos. Você entendeu? Quando você confia, mesmo não entendendo, você confia no amor do Pai, você confia que Deus está no controle, você vai viver o sobrenatural. Aquela temporada encerrou, aquele ciclo encerrou, iniciou-se um novo ciclo. Antes eles eram simplesmente discípulos, agora apóstolos, fazendo a diferença. Antes o Espírito repousava sobre o Cristo, agora o Espírito repousava sobre eles. Quando você confia no amor do Pai, você vai indo de temporada em temporada ao propósito perfeito de Deus para a tua história. Diga comigo, o amor do Pai move-se em estações e em colheitas. Há um tempo perfeito. Grava isso no teu coração. De vez em quando alguém diz assim, está demorando demais. Falando das suas finanças, falando da sua vida ministerial. E eu fico perguntando, será que é Deus que errou? Será que é Deus que não está se esforçando? Será que Ele não tem poder para fazer? Você está aí? Não, o Pai te ama, mas para que você possa receber mais dEle, você precisa aprender a ouvir a sua voz e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade perfeita, eu quero viver a tua vontade perfeita, eu não quero viver no meu achismo, eu quero viver o teu tempo, eu quero viver o teu querer. Chamaste remanagashúria. Agora eu pergunto para você, se Deus Pai te ama, será que a tua história pode mudar? Romanos, capítulo 8, verso 31, é o hino da vitória. (8:31). Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te ama, é isso que ele está dizendo. E agora o texto está perguntando, quem que vai ser contra você? Se é Deus que te defende, que te protege, que te cuida. Verso 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se ele te deu o seu filho amado, não vai te dar as outras coisas também? Creia, ele te ama, creia, ele ama você e te dará também todas as outras coisas. Verso 32, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Lembra aquela mãe dizendo assim: é meu filho? Lembra? Agora veja aqui. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. O diabo, o acusador, chega dizendo: ele fez isso de errado, ele fez aquilo de errado, ele não presta. E Deus Pai olha para o acusador e diz: é meu filho. Aleluia! Aleluia! O teu Deus diz para o adversário: é meu filho. Quem intentará acusação? Pois é Deus que os justifica. O teu fracasso não é o problema. O nosso problema é que nós não cremos no amor do Pai. Nós cremos na acusação do diabo porque ela é verdadeira. Verdadeiramente nós fracassamos, nós falhamos. Mas se você crê tanto no diabo, por que não crê no amor do Pai? Creia no amor do Pai. Creia que Ele vai te poupar, creia que Ele vai te defender, creia que Ele está contigo. Verso 34. Quem é que condena? Você está lendo aí? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, é o que também intercede por nós. Deixa eu te explicar um pouquinho. Quem foi que ficou pobre para que você fosse rico? Você está aí? Quem foi? Diga: Jesus. Quem foi? Quem foi que adoeceu para que você fosse curado? Quem foi que morreu na cruz para que você tivesse vida? Quem que ressuscitou? Quem está à destra de Deus Pai? E o que Ele está fazendo? Intercedendo por ti. Aleluia! Não é só que Ele resolveu todos os teus problemas, Ele não se deu por satisfeito, Ele venceu a morte, se sentou à destra de Deus Pai, e sabe onde é que está o coração do Cristo? Em mim, em você, e Ele olha e diz: papai ajuda lá, papai ajuda lá, papai ajuda lá, é isso. Não é só que o Pai te ama, o Cristo te ama e intercede por ti. Aleluia! Eu pergunto para você: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Quando a tribulação vier, para onde você vai correr? Corra para aquele que te ama. Quando a angústia vier, para onde você vai correr? Corra para aquele que te ama. Quando a perseguição vier, para onde você vai correr? Corra para aquele que te ama. Quando a fome vier, corra para aquele que te ama e tem o poder de multiplicar o pão. Quando a nudez vier, para onde você corre? Corre para aquele que te cobre com o seu sangue. Aleluia! Qual é o perigo? Corra para Ele. A espada, esconda-se nele, esconda-se em Cristo, porque Cristo está em Deus. Meu irmão, não tem como você ser atingido quando você crê no amor do Pai. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Convido o ministério da Santa Ceia a estarem a postos. Diga assim comigo: só tem uma coisa que impede
a minha comunhão com Deus. Só existe uma coisa que impede o perdão de Deus. Você está ouvindo? Só uma. Você sabe qual é? Você não pode guardar rancor do seu irmão. Você não pode guardar ofensa do seu irmão. Eu não posso ficar de mal com a Paola. E a Paola não pode ficar de mal comigo. Porque ele é pai. Meu pai, pai dela. Você está entendendo? E o pai não aceita que você não perdoe seu irmão. Você precisa liberar perdão para aqueles que estão à tua volta, para que esse amor possa inundar você. Todas as nossas falhas, todos os nossos fracassos são facilmente perdoados quando nós liberamos perdão aos outros. Libere perdão. A palavra do Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Velho Testamento, se repete no Novo, mas o Cristo, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Entendeu? Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Ame o teu irmão, e o amor do Pai será derramado mais e mais na tua vida. Põe a tua mão no teu coração e ore neste momento. Pai, chegamos, Senhor, nesta tarde diante de Ti, e queremos Te pedir que a revelação do Teu amor inunde a nossa vida, e que o Teu amor seja derramado em nossos corações, e possamos amar o nosso irmão, possamos amar aquele, Senhor, que não se portou da maneira que devia, que possamos amar, Senhor, incondicionalmente, que possamos amar assim como o Senhor nos tem amado. Oh Pai, Chebani Sarikonde Rebassani, Jelekuatsehai de Konde Rebassandoro Kabatsani, Dereshiri Alarabanagasuike Remanagasoria. Que o Teu amor seja derramado no coração dos Teus filhos, e eles possam amar e perdoar, Senhor. Que nenhuma tristeza, que nenhuma frustração fique no coração dos Teus filhos, mas que o Teu amor possa envolver, o Teu amor possa inundar, o Teu amor possa sarar, o Teu amor possa curar, o Teu amor possa prosperar, o Teu amor possa iluminar os corações, as mentes, Senhor. O Teu amor, Banis alai korebanaga soria, cherebalarabanaga soria, chelelelele. Enquanto o ministério vai estar adorando ao Senhor, assim como aquela mulher do vaso de alabastro, que se derramou na presença do Senhor, se derrame. Eu não sei se os teus pecados são de 50 ou de 500, eu só sei que Deus está procurando alguém que o ame, e o ame muito. Porque a pergunta é: quem amou mais? Significa que é possível amar mais ao Senhor do que outros. Se derrame, se for necessário, regue os pés do Senhor. Shalaman choremanaragashúria.